Bom dia, tudo bom? Hoje, quarta-feira, nós vamos ter agora o nosso último dia do mês de março. Marca aí no seu calendário, quarta-feira, dia 31, tá bom? Sempre olha em cima, onde que tá escrito o dia da semana, e aí olha qual é o dia de hoje. Hoje é o nosso último dia de março, beleza? Então vamos começar a nossa aula hoje? Comecei já com o calendário, mas vamos para a nossa acolhida. Eu quero trazer para vocês um pensamento que eu achei muito legal. Foi uma frase que o C.H. Spurgeon, ele disse assim: uma pequena fé leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Legal, né? Como que tá a sua fé? A minha acho que tá bem pequenininha. Eu queria que a minha fé fosse média, igual disse meu filho quando a gente estava lendo. Então, que você tenha a sua fé renovada, tá? Nesse dia de hoje, como Spurgeon falou. E vamos agora para nossa leitura de leite. Ai, gente, eu gosto muito dessa história. É uma história que eu conheço há muitos anos, é bem gostosinha, eu gosto. Mais uma vez, ó, Luiz Camargo, vocês lembram da história do Maneco, Caneco, Chapéu de Funil? É o mesmo autor, só que essa história é Panela de Arroz, editora Ática, tá? E começa assim. Maneco, Caneco, Chapéu de Funil foi andando e encontrou uma casa em forma de panela. Era a casa do arroz. A casa tinha porta, mas não tinha campainha. Maneco Caneco bateu palmas. Ninguém atendeu. Maneco Caneco bateu na porta. Toque, toque, toque. Ninguém atendeu. Maneco Caneco empurrou a porta. A porta não abriu. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta disse: 1, 2. Maneco Caneco respondeu: feijão com arroz. Depois da porta tinha outra porta. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta perguntou: o que é, o que é? Tem dente, mas não morde? Maneco Caneco respondeu: alho! E a porta abriu. Depois da porta tinha outra porta. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta perguntou: o que é, o que é? Tem barba, mas não tem queixo? Maneco Caneco respondeu: cebola! E abriu a porta. E a porta abriu. Depois da porta tinha outra porta. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta perguntou: o que é, o que é? Se come na cozinha, mas não se come no carro? Maneco Caneco respondeu: óleo! E a porta abriu. Depois da porta tinha outra porta. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta perguntou: o que é, o que é? Tem no café, mas não é café. Tem no chá, mas não é chá. Maneco Caneco respondeu: água. E a porta abriu. Depois da porta tinha outra porta. A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta perguntou: o que é, o que é? Na água nasci, na água me criei. Se me colocam na água morrerei? Maneco Caneco respondeu: sal! E a porta abriu. Depois da porta, não tinha mais portas. Todas as portas estavam abertas. Apareceu o arroz. O arroz olhou no relógio. Tá na hora de tomar banho. O arroz se enfiou numa bacia debaixo da torneira.
e tomou banho. O arroz olhou no relógio. Tá na hora de fritar. O arroz pulou numa panela com óleo e fritou. O arroz olhou no relógio. Tá na hora de temperar. O sal, a cebola, o alho pularam na panela. O arroz ficou bem temperado. O arroz olhou no relógio. Tá na hora de cozinhar. A água fervendo pulou na panela. O arroz bem temperado cozinhou. Estou pronto, disse o arroz e pulou no prato. Maneco Caneco comeu o arroz e foi embora cantando. E piririm pim pim, a história chegou ao fim. Pororom pom pom, estava tão bom. Essa é a nossa leitura de leite de hoje e vamos agora para o nosso caderno de atividades complementares, volume 1 ainda, e vamos lá na página 15, lá na página 15, vamos estudar o alfabeto, tá? Eu tenho postado videozinhos de leitura do alfabeto com musiquinhas, né, diversificadas, letras maiúsculas e minúsculas. Vamos treinar isso daí. E nessa atividade nada mais é do que treinar o alfabeto. Então vocês preencham aí, por favor, tá? As letrinhas que estão faltando, seguindo a ordem do alfabeto, tá bom? Página 16, a mesma coisa. Nesse alfabeto que está aí na centopeia, já tem as vogais, vocês vão colocar as consoantes, tá bom? Pois é, nessa página 47, nós temos uma atividade que ela é de menos. Olha esse sinal. Isso, esse sinal significa que vai ficar com menos. O que seria isso? É quando você vai perder, você vai diminuir, você vai... É quando você realmente vai subtrair. O que é subtrair? Olha só, deixa eu pegar aqui um exemplo de última hora. Aqui, eu tenho 2 canetões. Se eu perder um, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma quantidade? Não, eu vou ter menos, vai diminuir. Então, essa continha aí da página 47 é uma continha de subtração, de diminuir. Então, vamos observar. Temos aí essas bolas. Quantas bolas são? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, então você vai escrever aí primeiro o número 7. Quantas bolinhas estão riscadas? Olha só. 3 bolinhas foram riscadas, então você vai colocar, vamos corrigir aí o sinal que está errado, não é mais, é um sinal de menos que a gente tem que colocar aí. Então, tinha 7 bolas, mas perderam 3 bolinhas. Quantas vão ficar? Então, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você perder 3, ó, 1, 2, 3, quantas vão ficar? É só você contar aí, você vai achar a resposta de quantas que vão sobrar. Então, a mesma coisa você vai fazer com o ursinho. Conta todos os ursinhos, aí depois você vai diminuir quantos? Você vai diminuir os ursinhos que estão riscados. E aí você vai anotar quantos que sobraram. Essa é a continha de menos, tá? A mesma coisa com o aviãozinho. Conta os aviãozinhos, diminui 1 e coloca a resposta aí. Para nossa aula de matemática, hoje vai ser só isso. Mas eu quero que vocês façam um exercício. Eu acredito que praticamente todos vocês devem ter lápis de cor ou giz de cera.
Então vocês vão contar os giz que vocês têm ou o lápis de cor que vocês têm, tá bom? E aí vocês vão diminuir, vocês vão tirar a parte, as cores vermelho e amarelo, né? Se você tiver mais de um vermelho, mais de um amarelo, você separa. Você vai separar, você vai diminuir do grupo. E aí então você vai me contar lá no WhatsApp quantos lápis ou quantos giz você ficou num grupo colorido e quantos vermelhos e amarelos. Belezinha? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo da Pro e faça o exercício online, tá? Do joguinho que a professora vai postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.